Pessoal, vamos ver agora o que é impulso. Impulso é uma grandeza vetorial. Observe que tem a flechinha aqui em cima, é uma grandeza vetorial. O impulso significa um empurrão. Tu vai lá, tem um corpo andando, tu vai lá e dá um empurrão, tu aplicou o impulso. Nós associamos o empurrão a qual grandeza física? Aplicar uma força. Então, toda vez que tu pensar em impulso, tu vai pensar na grandeza força. Tão relacionadas, tão. Um jogador de vôlei, por exemplo, precisa impulsionar a bola para ir para o outro lado da rede. O que ele faz? Vai dar um saque. No saque ele levanta a bola e bate na bola. Ele aplica uma força. E esta bola ela vai deformar, é muito rápido, mas ela vai deformar e vai ter uma restituição. Então vai existir o tempo de contato. O impulso vai ser justamente a força vezes o tempo de contato. Um jogador de futebol, quando bate uma falta, quando bate um pênalti, se pegar uma super câmera lenta, quando ele bater o pé na bola, a bola vai se deformar e voltar a ter a restituição. Então existe um tempo de contato. Qual é a unidade que nós temos do impulso? Só olha aqui, ó, força em Newton e o tempo é segundo. É justamente isso a unidade. Newton vezes segundo, por quê? Porque é força vezes tempo. Bom, mas eu posso aplicar essa formulazinha somente se a força for o quê? Uma força constante. Ah, mas se a força for variável? Se a força for variável, vai ter que te mostrar no gráfico esta variação. Nós temos um exemplo aqui, ó, que eu tenho força por tempo no meu gráfico. Observe que a força não é sempre 20 newtons. No nosso exercício ela sai de 0, vai até 20 e cai até 0 novamente. A força é variável. Quanto vale o impulso? O aluno vai lembrar aqui que impulso é newtons vezes segundo, vai pensar que é força vezes tempo. Se ele fizer 20 vezes 4 vai dar errado, porque daí ele estaria dizendo que nos 4 segundos a força seria sempre 20. Mas a gente sabe uma técnica, se eu não posso usar essa fórmula aqui, se a força está no eixo Y e o tempo está no eixo X, quando eu tenho a multiplicação dos eixos, a grandeza é dada pela área sobre a curva. Tá? Então o que acontece? A área debaixo do gráfico. Nesse caso aqui, a gente pegou uma figura geométrica bem conhecida nossa. Ó. Vou fazer a área debaixo do gráfico e aqui me deu um triângulo. Então vamos resolver aqui. Tá? Então nós temos aqui que o impulso é igual à área. Como deu um triângulo, o impulso vai ser a área do triângulo, é base vezes a altura dividida por 2. A base desse triângulo é 4, a altura é 20 dividido por 2. 4 vezes 20, 80, dividido por 2 vai dar 40 newtons vezes segundo. Observe que é totalmente diferente de fazer 20 vezes 4, se fosse constante, ó, 20 vezes 4 daria 80, aqui a nossa resposta é 40, porque é a área debaixo do gráfico. Bom, aqui nós temos a grandeza impulso, que é bom fixar que impulso tu tem que pensar em força, até mesmo porque é uma grandeza vetorial. Se eu tenho um corpo aqui e a força é inclinadinha aqui, ó, o impulso vai ter a mesma direção e sentido da força. Por quê? Porque o tempo é uma grandeza escalar, é um número. Eu vou pegar o vetor força e multiplicar por um número. Vai dar o meu vetor impulso. Se o tempo fosse 2, por exemplo, o impulso seria 2 vezes o tamanho da força. Geralmente esses tempos são tempos muito pequenos. Agora a gente tem a quantidade de movimento, também chamado momento linear. A quantidade de movimento é representada pela letra Q ou pela letra P. O que te lembra na física movimento? Velocidade. Se eu estou parado, a velocidade é 0. Se eu me movimento, eu tenho velocidade. Então, se eu vou medir a quantidade de movimento, eu vou pensar em velocidade. Observe que velocidade é uma grandeza vetorial. Quantidade de movimento também vai ser uma grandeza vetorial, porque a quantidade de movimento é a multiplicação da massa pelo vetor velocidade. Se eu tenho um corpo que tem uma massa m, um vetor velocidade v, eu vou ter uma quantidade de movimento na mesma direção e sentido, porque a quantidade de movimento é a massa, que é o número, multiplicado por esse vetor velocidade. A unidade que nós temos aqui de quantidade de movimento é a seguinte, ó, vou botar aqui, ó, Q, a massa em quilograma e a velocidade é metro por segundo. Fica assim mesmo. Então, quantidade de movimento é quilograma metro por segundo.
Como no impulso tu tem que associar a força à quantidade de movimento, eu tenho que associar a velocidade. Botei aqui, ó, cuidado, cuidado, são vetores, são vetores. Observe esse exemplo aqui, que pode ser uma moto fazendo uma curva. A massa da moto mais o motoqueiro, não é? Dá 200 quilos. Vamos botar 200 quilos, é a massa da moto mais o motoqueiro. Ele entra na curva a 20 metros por segundo e sai da curva a 15 metros por segundo. Se te perguntar quanto é que foi a variação da quantidade de movimento, nós sabemos que variação é sempre final menos inicial. Se a variação da quantidade de movimento é quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial, certo? Bom, presta atenção o que vai acontecer aqui. Eu vou calcular a quantidade de movimento final, que é quando ele sai da curva com a velocidade final, e a quantidade de movimento inicial, que é quando ele entra na curva. Bom, como quantidade de movimento é simplesmente pegar a massa e multiplicar pela velocidade, eu vou fazer aqui a quantidade de movimento inicial, eu vou botar aqui em cima, é para a direita, porque a velocidade é para a direita, velocidade e quantidade de movimento tem o mesmo sentido, e eu vou fazer 200 vezes 20. Isso vai dar 4.000 kg/metros por segundo. 2 vezes 2, 4, 4.000. Quando ele terminar a curva, ele vai descer aqui, né? Nesse caso aqui, ó, a velocidade dele está para baixo no quadro, a velocidade é 15, a quantidade de movimento final dele vai ser 15 vezes 20. Vai dar 3.000 kg/metros por segundo. Daí o aluno olha aqui que ele quer a variação na quantidade de movimento, que é final menos inicial, ele vai fazer 3.000 menos 4.000 e vai dar errado. Por quê? Porque não são grandezas escalares, são grandezas vetoriais. Então olha só o que vai acontecer aqui. A variação da quantidade de movimento é a quantidade de movimento final, que é os 3.000, menos a quantidade de movimento inicial. Como é que se faz uma subtração de vetores? Eu pego aqui o vetor, que quanto é que é? 3.000. Eu vou desenhar ele aqui, ó. 3.000 para baixo, 3.000, certo? Menos a quantidade de movimento inicial. O menos na frente do vetor troca o sentido. Nós já vimos isso em aulas anteriores, tem videoaulas anteriores mostrando isso. Então, o que acontece? O menos na frente do Q0 vai ser o mesmo valor, só que o sentido contrário. E eu vou colocar a ponta de um na traseira do outro. Então, o que vai acontecer aqui? Esse que é 4.000 para a direita, como é menos, ele vai ficar 4.000 para a esquerda. Eu vou colocar 4.000 para a esquerda. E aqui eu vou ter a minha quantidade, a minha variação da quantidade de movimento. Olha só como deu diferente. Aqui a gente tem um triângulo retângulo e a hipotenusa é a minha variação da quantidade de movimento. Tu vai aplicar Pitágoras. Como a gente tem aqui um triângulo que todo mundo conhece, que é o 3, 4, 5, no caso aqui é 3.000, 4.000, aqui vai ser 5.000. A variação da quantidade de movimento vai dar 5.000 kg/metros por segundo, tá? Eu não fiz o cálculo aqui, mas tu aplica Pitágoras. Delta aqui é o quadrado, é igual a 3.000 ao quadrado, mais 4.000 ao quadrado, tu vai chegar nesta resposta, que a variação da quantidade de movimento é 5.000 kg/metros por segundo. Bom, vimos duas grandezas, impulso e quantidade de movimento. Elas se relacionam, e no começo da aula eu falei que o impulso é um empurrão. Se vem um corpo andando, pode imaginar uma pessoa, tu vai lá e dá um empurrão nela. Ela não muda a velocidade? Muda a velocidade. Se ela muda a velocidade, ela muda a quantidade de movimento. Então existe relação entre os dois, que quando eu aplico o impulso, eu mudo a quantidade de movimento. Observe como eles se relacionam. Relação entre impulso e quantidade de movimento. Eu tenho um corpo que vem com uma velocidade inicial, eu aplico uma força, nós sabemos pelas leis de Newton que uma força gera uma aceleração, pela segunda lei de Newton, e a aceleração vai fazer o corpo mudar de velocidade. Consequentemente, ele vai mudar a quantidade de movimento. Observe como vai ficar matematicamente isso. Eu tenho que força é igual a massa. Nós sabemos que para ter uma aceleração tem que ter uma variação de velocidade no tempo. Esse tempo que está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando, eu fico com força vezes tempo, é igual a massa vezes variação de velocidade. Essa variação de velocidade é velocidade final menos inicial.
Força vezes tempo, nós sabemos que isso é impulso. Força vezes tempo é impulso. Aqui eu vou fazer a distributiva, massa vezes velocidade final, quantidade de movimento final, e massa vezes velocidade inicial, quantidade de movimento inicial. Observe que o impulso é igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Isso aqui é uma variação da quantidade de movimento. Então se diz que impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Não esqueça que impulso é vetor e quantidade de movimento também é vetor. Vamos verificar isso aqui, ó. Preste bem atenção. Eu tenho uma massa de 2 kg, e aqui a minha massa é de 2 kg, não muda a massa. Esse corpo vem com uma velocidade de 2 metros por segundo e eu apliquei uma força. Quando eu aplico uma força, surge uma aceleração. E com a aceleração, essa velocidade vai mudar. Vamos supor que ela passou aqui para 5 metros por segundo. Observe o que essa força fez. Ela fez ter uma aceleração e com a aceleração fez mudar a velocidade. A força é o impulso, que fez mudar a velocidade, fez mudar a quantidade de movimento. Está aqui relacionado. Então, observe o que vai acontecer. A quantidade de movimento inicial, vou colocar aqui, quanto é que vale? 2 vezes 2, 4 kg/metros por segundo. No início do exercício, o meu corpo estava com 4 kg/metros por segundo. Como a força surgiu a aceleração, ele passou para essa velocidade. E a quantidade de movimento passou para quanto? 5 vezes 2, 10 kg/metros por segundo. Observe que o impulso, né, foi gerado através desta força e eu tive uma variação na quantidade de movimento. Por isso que elas se relacionam desta maneira. Mas vai ter aquele exercício que vai ter a conservação da quantidade de movimento. Quando é que eu vou conservar a quantidade de movimento? Quando não existir forças externas. Isso aqui é uma força externa no meu exemplo anterior. Se eu tirar essa força externa, desaparece a aceleração e a velocidade permanece a mesma. 2 vezes 2, 4. A quantidade de movimento se conservou porque eu tirei a força externa. Então, quando não existir força externa, a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Aqui a gente tem um clássico da física, 2 pessoas de patins, frente a frente. Um tem massa 100 kg e outro massa 50 kg. Para facilitar a tua aprendizagem, a massa desse indivíduo A é o dobro da massa do indivíduo B. Qual é a quantidade de movimento nesse momento aqui, ó? Quantidade de movimento antes. Ela é 0. Por quê? Porque não tem movimento. A quantidade de movimento depende do movimento, depende da velocidade. Eles estão parados. A velocidade do meu conjunto aqui é igual a 0. Quando eles se empurram, só tem força interna. O A empurra o B e o B empurra o A. E é um par de ação e reação, tem o mesmo valor. O que acontece? O A sai para um lado e o B sai para o outro. É lógico, se uma pessoa é mais leve e a outra é mais pesada, a mais pesada, que eu não sei a velocidade, tem que sair com menos velocidade. Se ela tem o dobro da massa, a gente deduz que ele vai sair com a metade da velocidade. Se esse aqui sair com velocidade 10, esse aqui vai sair com velocidade de 5 metros por segundo. Por que a gente tem essa percepção de coisas inversamente proporcionais? O mais pesado, né, vai sair mais lento, vai sair com menos velocidade. Pela segunda lei de Newton dá para deduzir isso também. Mas aqui eu quero provar para vocês que antes deles se separarem, a quantidade de movimento antes era 0. E depois, eu tenho uma quantidade de movimento do B que vale massa vezes velocidade. A massa é 50 vezes a velocidade de 10, ó, 50 vezes 10, 500 kg/metros por segundo. E a quantidade de movimento do corpo A vai valer quanto? A quantidade de movimento do corpo A vai valer quanto? Essa velocidade seria negativa, porque ela está para o lado esquerdo, seria 100 vezes menos 5, daria menos 500 kg/metros por segundo. Chegamos à conclusão que a quantidade de movimento antes era 0, porque o conjunto estava parado. Agora cada um tem a sua quantidade de movimento, mais 500 para um lado e menos 500 para o outro. O que aconteceu aqui? As quantidades de movimento acabaram se anulando. Então aqui eu vou ter aqui a quantidade de movimento depois vai ser igual a 0 também.
A quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois, porque não teve forças externas. Eu já botei sobre patins para evitar atrito. Aqui a gente tem outro exemplo clássico, pode ser um tiro de canhão, pode ser um tiro de uma arma. Quando se dá o tiro, a arma vem para trás, porque o projétil vem para frente. Então o projétil está dentro da arma, então a quantidade de movimento total é zero. Quando dá o tiro, o projétil sai para frente e a arma, para conservar a quantidade de movimento que era zero, ela tem que ir para trás. Ah, mas o projétil vai com muita velocidade para frente, a arma é pouca velocidade, porque a massa da arma é muitas vezes maior do que a massa do projétil. Aqui está mais próximo, aqui eu tenho o dobro da massa, a velocidade é a metade. Então vai existir essa relação, mas não precisa fazer de cabeça como a gente está fazendo aqui. Tu vai simplesmente aplicar a fórmula, quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois. Qual é a quantidade de movimento antes? É a soma dos dois, tá? Das duas massas, vezes zero. Qual é a quantidade de movimento depois? É a massa de B vezes a velocidade de B, menos a massa de A vezes a velocidade de A.